no livro de Lucas, capítulo de número 15. Deus ministrou muito forte ontem de tarde essa palavra no meu coração. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 em diante. Quero agradecer a toda a confiança dos pastores dessa casa, pastor Jean, bispo Fernando. É uma honra poder estar aqui servindo nessa casa. Lucas capítulo 15, versículo 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. É interessante que, conforme era a cultura lá no Oriente Médio, quando uma moça ela ia casar, ela recebia do seu pai um presente, e era uma diadema, e nessa diadema era colocada essas pedras, essas pepitas de ouro. Dependia muito da condição do pai. Se ele tinha uma condição maior, colocava-se 10 pedras na diadema. Se ele era mais próximo e tinha condições, colocava 15. Então era um presente que a noiva, que a filha recebia do seu pai, então tinha um significado muito especial. E é interessante que essa mulher, ela observa que ela perde uma dessas dracmas, e a Bíblia é muito fiel, deixa muito bem especificado que ela perde dentro de casa, ela não perde fora de casa. E o Espírito Santo estava ministrando no meu coração, quando eu estava ministrando esta palavra, que muitas coisas nós procuramos do lado de fora, mas está perdido aqui dentro de nós. Não tem como nós achar fora aquilo que se perdeu dentro de nós. E a Bíblia diz que ela perdeu dentro de casa. Ela não foi procurar fora de casa, ela não foi procurar na sua vizinhança, pedindo conselho para as pessoas, amigos que não conheciam a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, mas ela foi procurar dentro de casa. Porque quando acontecem algumas situações, como o pastor Jean falou, algumas situações tão contrárias, alguns levantes, algumas afrontas, provações, parece que se estabelece um caos fora. Nada mais, nada menos é do que o reflexo daquilo que está acontecendo aqui dentro, meu irmão. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã não entendendo algumas coisas, dizendo: o pastor está findando mais um ano, e eu não consegui avançar, eu estou no mesmo lugar. Existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, existem promessas de Deus, Deus falou ao meu respeito, e está findando mais um ano e eu não consegui alcançar, eu não consigo enxergar um mover da parte de Deus. Mas quem sabe você está olhando do lado de fora da casa, e quando olhamos do lado de fora da casa, a possibilidade de nós transferir a culpa, a responsabilidade é muito grande. Porque quando você procura fora de casa, você começa a transferir a culpa, a dizer: eu estou nesse estado, eu estou dessa maneira, eu estou passando por isso, porque eu fui traído, porque eu fui caluniado, como foi testemunhado aqui, porque eu coloquei as minhas expectativas em pessoas. Mas pastor, eram pessoas próximas, eram pessoas que jamais eu pensei que eu iria ser traído, que eu ia ser caluniado, afrontado, pessoas que me traíram. Então começamos a transferir a culpa, porque estamos procurando fora de casa. Eu quero te dizer nesta manhã: a traição, a provação, a dificuldade não pode parar o propósito que Deus tem na sua vida. Existe um chamado e uma vocação dentro de você. Quando Deus olhou para a terra, e Ele viu que não havia ninguém capaz de cumprir o propósito, de pagar o preço pela humanidade, Jesus se levanta do seu trono, e Ele diz assim: Pai, não tem ninguém capaz, ninguém pode pagar esse preço, ninguém pode pagar essa promissória pelo ser humano. Pai, eu vou me esvaziar de tudo, eu vou deixar o meu trono, a minha posição, a minha glória, eu vou me fazer carne, eu vou descer, eu vou habitar no corpo humano para sentir as mesmas limitações que eles sentem, para que eu possa cumprir o propósito. E é interessante que Jesus, quando Ele inicia o seu ministério, por isso que eu digo, nada pode parar o propósito de Deus na sua vida, meu irmão.
Você precisa acreditar naquilo que Deus falou a seu respeito. Há uma palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Durante 3 anos e meio, pastor Jean, Jesus, ele gasta tempo com 12 homens que ele chama. Ele gasta tempo, ele discipula. Ele é o próprio professor de teologia. Jesus se assenta com os discípulos e ele ministra. Ele fala sobre cura. E dali algumas horas ele está ministrando e os milagres estão acontecendo. Os discípulos tiveram um privilégio de ser ministrado, ser pastoreado pelo próprio Jesus, meu irmão. Eles estavam no Connect recebendo uma palavra. E quando era ali algumas horas, eles estavam enxergando tudo aquilo que Jesus ministrou. Jesus falava sobre libertação, eles contemplavam as pessoas sendo libertas. Só que a Bíblia diz que quando Jesus está se aproximando o momento dele ser entregue, dele morrer, ele diz: olha, está chegando o momento de eu cumprir o meu propósito. Porque ele estava convicto daquilo que ele carregava, que havia um propósito. Ele veio com um propósito nessa terra. A Bíblia diz que quando ele está no jardim do Getsemane orando, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, os mais íntimos, mais próximos. Não que Deus ele prioriza pessoas, não, mas sim as pessoas que se dedicam, que se aproximam dele e recebem mais. É os filhos dedicados, aqueles que querem algo a mais. E Jesus leva ele, junto com ele, diz assim: amigos, olha aqui para mim, será que você consegue imaginar o Cristo, aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que cuidava do coração dos discípulos? Agora ele olha para Pedro, para Tiago e João e diz assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso que vocês orem por mim. Você consegue imaginar Jesus olhando para Pedro dizendo: Pedro, eu preciso que você ore por mim, cara. Ninguém é de ferro, meu irmão. Você vê aqui às vezes os pastores celebrando e transmitindo uma palavra poderosa, mas não são super-heróis, meu irmão. Eles têm as mesmas limitações, nós passamos as mesmas provas ou ainda mais. Por isso você pode ter chegado aqui nessa manhã dizendo: pastor, estou arrebentado, a angústia está dominando o meu coração. Eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de lutar, eu entreguei os pontos. Jesus ele disse assim: eu preciso de oração, eu preciso que vocês intercedam por mim. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João ficaram orando, e ele se retirou alguns passos, alguns metros, e ele começa a orar, porque está chegando o momento dele morrer, dele cumprir o propósito 100%. Ele começa a sentir a angústia. A Bíblia diz que é uma angústia de morte, que na sua oração ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice para que eu não beba. Adrenalina, as emoções de Jesus, porque ele está num corpo de carne e osso como eu e você, meu irmão. Ele está sentindo as mesmas limitações que eu e você sentimos. Ele está sentindo, o seu emocional está sendo bombardeado, que a Bíblia diz que pelos seus poros começa a sair gotas de sangue. Em vez de sair suor, está saindo gotas de sangue, de tanta adrenalina dentro do nosso Jesus. E ele sai da oração e vai até os seus amigos para ver. Quando chega ali, encontra os 3 dormindo. Ele diz assim: Pedro, Tiago e João, vocês não puderam sequer orar 1 hora por mim, puderam interceder por mim. Então o que eu entendo, a angústia, o sofrimento não parou o propósito. O propósito era maior dentro dele. Eu não sei o que tem parado o propósito de Deus na sua vida, o que tem desativado dentro de você, o que tem perdido dentro de você. Mas nessa noite, nessa manhã, o Espírito Santo está aqui, aleluia, para trazer existência novamente. Quando Jesus sai da oração, que ele está indo no jardim, vem um dos seus discípulos amado, um dos que mais tinha acesso a Jesus, chamado Judas, que se vende por algumas moedas. E Judas diz assim: olha, eu vou dar um beijo para vocês saber quem é Jesus, porque era um grupo muito parecido. Eles eram parecidos, porque quem anda com Jesus é parecido com ele, meu irmão. Então Judas diz assim: eu vou dar um beijo para vocês não se confundir. Por isso que eu digo, meu irmão, a traição não pode parar. As feridas e traumas do passado não pode parar aquilo que Deus tem na sua vida. O propósito tem que ser maior. A vontade de vencer, de conquistar, de ir adiante tem que ser maior. E quando Judas se aproxima,
de Jesus. Eu estava tentando imaginar aquele olhar, meu irmão. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para Judas. Quando Judas vai se aproximando, Jesus olha com aquele olhar que só Ele tem. Aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão. E Ele diz assim: amigo, aqui viestes. Você consegue entender esse amor? O cara está vindo pronto para trair, para entregar o nosso Cristo. E Ele diz: amigo, aqui viestes, amigo. Ou seja, a traição não pode parar o propósito de Deus na sua vida. Quem sabe nessa manhã você está nesse estado: pastor, eu estou ferido, eu estou machucado, eu não tenho vontade mais de sonhar aquilo que Deus projetou para a minha vida, porque eu coloquei a minha expectativa em líderes, em pessoas, e eu fui ferido, eu fui machucado, e isso travou, isso bloqueou o que Deus tem na minha vida. A Bíblia diz que essa mulher, ela parou. Essa mulher, quando ela identificou que ela tinha perdido algo dentro de casa, a Bíblia diz que ela parou. Ela parou para procurar. Existem momentos na minha e na sua vida que Deus nos para, meu irmão. Eu tive uma experiência, pastor Jean, 8 anos atrás. Já era pastor, ministrando, Deus curando, Deus operando. E está tudo certo, porque eu aceitei a Jesus, está tudo certo, Deus está fazendo. E chegou um momento, meu irmão, pensa, parecia uma locomotiva pregando. Nós temos uma empresa de publicidade querendo prosperar e arrombando portas, indo na frente de Deus. Eu me lembro que teve um final de ano, a nossa filha hoje vai fazer 15 anos, ela tinha 7 anos. E teve uma férias da escola que ela passou a férias toda ali no final de ano dentro da empresa junto com nós. Quando retornou para a escola, a professora disse assim: eu quero que vocês desenhem aonde vocês passaram, o lugar que vocês foram de férias, que viajaram em alguma cidade, casa dos parentes, o lugar que você mais ficou, mais gostou. Ela desenhou a fachada da empresa, meu irmão. Ela desenhou a frente da empresa, com o nome e tudo, porque ficou ali. Porque eu queria conquistar, eu era novo, eu queria ir atrás. E eu tive uma experiência porque Deus parou, Deus desligou o disjuntor, meu irmão. Sabe o que é desligar o disjuntor do dia para a noite? Sim, desligar o disjuntor e você entrar no automático. Eu não conseguia mais nem chegar perto do telefone, eu não queria mais saber de empresa, não queria saber de mais nada. Foi um momento que Deus me parou e disse assim: Gilmar, você está procurando fora aquilo que eu preciso curar dentro de você, aquilo que eu preciso organizar dentro de você. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela acende a candeia. E quando ela acende a candeia, traz luz dentro do ambiente. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o salmista Davi. Essa palavra que tem poder para trazer luz dentro do ambiente que você está. Essa palavra traz clareza onde você está, e você consegue enxergar coisas que você não estava vendo. E eu entrei nesse modo de Deus começou a organizar algumas coisas na minha vida. E eu lembro que eu disse: eu quero ir num trabalho retirado que tinha lá em Belo Horizonte. Eu disse: eu quero ir lá, eu quero ir nesse trabalho. Era um sítio para dentro da cidade, nem sinal pegava, nem sinal de telefone pegava. Fiquei isolado num trabalho que estava tendo lá. E numa das ministrações, entenda, meu irmão, você precisa entender, porque Deus quer liberar algumas coisas dentro de você nesta manhã. Deus quer mover algumas coisas no teu coração, coisas que você nem sabe que está aí, meu irmão. Porque tinha coisas que eu achei que estava curado dentro de mim. Eu achei que tinha coisas no meu coração que eu já tinha liberado. E quando eu estou em uma das noites que está sendo ministrado, quem está ministrando está falando sobre paternidade. Quando ele fala sobre paternidade, um gatilho dispara dentro de mim. E quando eu vejo, eu estou jogado no chão chorando, e começa a passar na minha mente tudo o que eu passei na minha infância, o que a minha tia tinha me contado, o que tinha acontecido na minha vida. Quando eu nasci num lar muito conturbado. O meu pai e minha mãe estavam querendo se separar, e antigamente, era aquela escadinha. Eu era o mais novo, e a minha tia conta que a minha mãe, desde o início, ela disse: eu não queria essa gravidez, eu não projetei esse filho. Ela tentou várias maneiras abortar, não deixava de ir para os bailes, de beber, de fumar, não ligava para aquela gestação, porque ela não programou.
ela não queria. Então eu nasci num lar assim. E com 6 meses de idade, eles se separaram. Meu pai saiu de casa e ia ter um baile muito grande na cidade. E ela queria ir nesse baile, meu irmão. E ela me levou na casa de uma tia minha. Essa tia que me conta, ela me levou na casa da minha tia. Eu cheguei muito doente, com os ouvidos infeccionados, muito magro, porque ela não tinha leite, porque ela bebia muito, fumava muito. E ela disse: eu quero ir nesse baile que vai ter. Eu quero ir nesse baile e eu não consigo, porque essa criança não para de chorar. Tudo isso se passa enquanto eu estou sendo ministrado e curado por Deus, irmão, algo que eu achei que já estava curado. E a minha tia diz assim: leva essa criança para casa, olha a situação dele. Leve esse bebê para casa, dê os cuidados que ele precisa. E ela olhou para minha tia e ela disse assim: se você não ficar com ele, para mim ir nesse baile, eu saio daqui. E a primeira lata de lixo que eu achar, eu jogo essa criança. Porque eu não projetei, eu não queria essa gravidez. E aquilo tudo foi se passando dentro de mim. E eu comecei a entender que algumas coisas que não estavam acontecendo na minha vida, tinha coisas que estavam, parece, engessado, coisas que não iam para frente, e eu sabia que algo precisava. Dentro de mim eu sabia que tem alguma coisa errada, porque na vida das pessoas acontece tão fácil, é tão naturalmente na vida das pessoas, porque para mim é mais difícil. Parece que tudo é gota a gota, tudo é com muita forçação, é com muita luta, é com muita dificuldade. Eu achei que já estava resolvido dentro de mim, meu irmão. Eu achei que eu já tinha perdoado. Só que era uma dracma que estava escondida. Só que quando a palavra veio, quando foi liberada aquela palavra profética, trouxe luz dentro do ambiente. Essa luz que o Espírito do Senhor está trazendo nesta manhã, meu irmão. Problemas que você está passando, relacionamentos que você diz assim: pastor, os meus relacionamentos não são duradouros. Eu começo um relacionamento, quando eu penso que está indo, que está sendo um relacionamento sólido, de repente vem algo, puxa o tapete e recomeça tudo de novo. Eu quero lhe dizer nesta manhã, que o Espírito do Senhor, que a palavra do Senhor vai trazer luz dentro deste lugar. Você vai começar a enxergar coisas que você não via. Porque quem sabe aquela mulher até passou por cima da dracma e nem viu, meu irmão. Quem sabe ela já tinha passado por cima da dracma e não tinha percebido. Só que quando a luz de Cristo, quando a palavra do Senhor vem, tudo se torna claro. Você começa a olhar e dizer: não, tem que arrumar isso aqui. Deus me parou para organizar algumas coisas na minha vida, para priorizar a minha família, para priorizar os meus filhos. E eu fui curado naquela ministração, eu fui curado. Eu consegui olhar nos olhos da minha mãe e perdoar. Porque tu pensa que ela voltou no outro dia para me buscar? Não voltou, meu irmão. A minha tia ficou comigo. No outro dia daí veio o meu pai na casa da minha tia e disse: ela saiu de casa também, ela não quer mais essa criança. Aí eles recorreram a quem, meu irmão? Por isso que eu digo, você é a referência dentro da sua casa, você é a referência da sua família. Daí eles recorrem a outra irmã, que é cristã, que é serva de Deus. Parecia doação, meu irmão, parecia aquele cachorrinho que ninguém quer, sabe, vai jogando de um lado para o outro. Só que você não imagina o trauma, a ferida que criou isso dentro de mim. Levaram para outra irmã e disseram: olha, eu não tenho como cuidar, não tenho como ficar com essa criança, que era a irmã do meu pai. E ela disse: não, eu fico com essa criança, eu vou registrar, vai ser nosso filho, nós vamos dar todo o amor. Eu agradeço a Deus, porque Deus me colocou numa família abençoada. E eu saí daquele trabalho, meu irmão, porque Deus trouxe luz naquele lugar. Eu entendi que eu precisava perdoar. Porque o evangelho é perdão, meu irmão. Quem sabe você diz assim: pastor, eu não aceito, porque eu não sou culpado, eu fui prejudicado, por isso que eu não consigo liberar, eu não consigo perdoar. Ou aquele perdão de boca para fora. Só que Jesus nos ensina em todos os momentos, meu irmão, que o evangelho é perdão. Mesmo naquela cruz ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Você precisa perdoar no teu coração, você precisa liberar. Deus está acendendo nesta manhã algumas coisas dentro de você, está trazendo lembranças dentro de você.
dizendo: você precisa deixar a cura chegar no teu coração. As feridas e os traumas não podem mais governar a sua vida, meu irmão. Pessoas que tiveram um problema com os pais e não conseguem perdoar. Pessoas que dizem: pastor, eu nunca recebi um abraço, um beijo do meu pai. O meu pai nunca olhou nos meus olhos e disse que me ama. E você carrega isso dentro de você. Eu quero te dizer que existe um Deus que te ama, aleluia, que tem cuidado de você, que tem zelado pela sua vida. Então, quem sabe você não está entendendo por que você está passando por isso. Pastor, parece que tudo parou. Sim, meu irmão, foi Deus que parou. Foi Deus que parou para organizar a sua vida, porque a palavra de Deus vem com esse propósito, para organizar, para colocar todas as coisas no seu devido lugar. A pior coisa que tem é perder dentro de casa, meu irmão. Quantas pessoas que a gente conversa, que a gente aconselha, que estão perdidos dentro de casa. Estão perdidos, não sabem o que fazer. Pastor, eu não sei mais nem o que Deus tem na minha vida. Eu não sei mais nem para que Deus me chamou, qual é a minha vocação, o meu chamado. É interessante que quando o filho pródigo volta para casa, a Bíblia diz que o pai faz uma festa, celebra. Aí o irmão dele mais velho está no campo trabalhando, quando chega a próxima casa, vê aquela festa. Ué, que festa é essa? O que o pai está celebrando? Quando ele se aproxima, pergunta a um dos empregados, diz: que festa é essa? O que está sendo celebrado? Ele diz assim: não, o seu irmão, aquele que se havia perdido, ele voltou e o seu pai está fazendo uma grande festa. Aí esse jovem fica indignado. Ele diz: como assim fazendo uma festa? Eu não vou nem entrar. Eu não vou nem participar do que está acontecendo aí. Eu não quero ter parte com isso. Aí o pai vem até ele e diz: filho, o que houve? Ele diz: pai, como assim? O meu irmão pegou toda a herança, saiu para a zoeira, e agora o senhor está fazendo uma festa para ele. Toda a vida eu estive aqui do seu lado, e o senhor nunca fez uma festa, o senhor nunca matou um cabrito e fez uma festa e chamou meus amigos. O pai olha para ele e diz: filho, tudo que eu tenho aqui, tudo que pertence a mim é seu, aleluia. Aí eu lhe pergunto: quem que estava perdido, meu irmão? Era o filho pródigo ou o irmão mais velho dentro de casa? Estava perdido dentro de casa, ou seja, a dracma da sua identidade em Deus. Como o pastor já falou, a identidade de saber que você é filho, que você é amado, que você tem herança. Quem é filho tem herança, aleluia. Você tem herança dos céus sobre a sua vida. Mas ele queria só uma festa. Ele disse: pai, nenhuma festa, nada. Aquela mente de escravo, uma aliança de serviço. Pai, estou trabalhando, estou fazendo a vida toda do seu lado, não saí de dentro da igreja, a vida toda participando dos cultos. Quem sabe você está nessa situação. O pastor entra ano, sai ano, e parece que a minha vida espiritual não vai para frente, o meu ministério, o meu chamado, não me dão uma oportunidade. Mas será que você está dentro daquilo que está sendo celebrado na casa? O irmão mais velho diz assim: eu não vou nem entrar na casa. Ou seja, ele já estava fora, meu irmão. Ele estava dentro da casa, mas ele estava perdido no seu entendimento. Ele não estava participando daquilo que Deus estava fazendo dentro da casa. Ei, eu te convido nessa manhã para você participar daquilo que Deus está fazendo. Deus está trazendo coisas novas sobre esta casa. Você precisa participar dessa celebração. Aquela mulher, ela para e ela diz: eu preciso recuperar essa dracma perdida. É interessante que ela não se conforma. Ela poderia muito bem se conformar com as 9. Não, eu tenho 9, é só uma. Sabe o que eu entendo aqui? É que algumas áreas da minha e da sua vida, como aconteceu comigo, está fluindo, está bem. Pastor, é só uma área que não está indo. É algo que eu perdi, mas não tem como recuperar. Eu já tentei recuperar, eu já tentei achar, mas se perdeu, não tem mais esperança, não tem mais como ser restaurado, então acaba se conformando. Agora essa mulher, ela não se conforma,
Ela diz: não, eu ganhei 10 do meu pai, foi um presente, então eu quero as 10, eu vou procurar. Eu vou acender a candeia aqui dentro de casa. Não procure fora de casa o que se perdeu aqui, meu irmão. Chega de olhar para fora, olhe para dentro de você nesta manhã. E diga: Espírito Santo, o que foi que se perdeu? Aonde foi que se perdeu a paixão? Aquela paixão do primeiro amor, aquele desejo de te buscar, aquele desejo de estar na tua presença, aquele desejo pela promessa que o Senhor fez, aquele desejo dos sonhos que o Senhor sonhou e colocou dentro de mim. Não consegue sonhar mais, não consegue acreditar mais. Deus está restaurando algumas dracmas dentro de você nesta manhã. Está dizendo: é tempo de voltar a sonhar, é tempo de acreditar que aquilo que Ele falou ao seu respeito vai se cumprir. Aleluia. Ela diz: eu recebi 10, eu vou procurar dentro de casa coisas pequenas que perdemos, mas que têm grande significado. Aleluia. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria se joga aos pés de Jesus para adorar, e Marta continua dentro de casa, trabalhando, até o ponto dela chegar e dizer assim: Jesus, o Senhor não se importa que só eu estou trabalhando, só eu estou fazendo, Maria está aí prostrada, sem fazer nada, só eu estou trabalhando, me movimentando. Jesus diz assim: Marta, Marta, você está distraída com tantas coisas, você está distraída com o trabalho, você perdeu a dracma da essência, da prioridade. Ele não está desaprovando o trabalho de Marta, não. Ele não está dizendo: Marta, não é importante você trabalhar, mas Ele está dizendo: Marta, eu preciso ser prioridade na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo quer restabelecer dentro de você essa dracma do relacionamento, da prioridade. Hoje é aquela coisa que não tem tempo para nada, pastor, passa tudo muito rápido, mas o dia continua tendo 24 horas. Nós fizemos um curso, o pastor Neto aqui sobre o ID, um dos pastores que estava ali, eu achei tão lindo aquilo, irmão, achei tão lindo, um dos pastores que estava ali, nós estávamos falando sobre isso, e ele disse assim: olha, eu fui ver aqui nas minhas redes sociais, quanto tempo eu gasto, quanto tempo eu fico nas redes sociais, e dá uma média de 5, 6 horas por dia, e às vezes eu não tiro 30 minutos para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença de Deus. Então o período é o mesmo, o dia não mudou, meu irmão, tem 24 horas, só que Jesus está dizendo para um tipo de igreja, para uma representação de igreja, chamado Marta, dizendo: ei, eu quero ser prioridade na sua vida, eu quero que você pare, se possível, algumas coisas, e volte à essência da adoração. Aleluia. Você precisa se levantar nesta manhã. Eu falo ao coração de pessoas que pararam por algum motivo que só você sabe, porque a sua casa você conhece, que conhece melhor é você mesmo, a sua casa, meu irmão. Por algum motivo você parou, e nessa manhã o Espírito Santo está dizendo: você precisa se levantar, você precisa acender a candeia dentro. A palavra está trazendo iluminação dentro da sua casa, para que você enxergue que você precisa recuperar aquilo que se perdeu. A Bíblia ainda diz que luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando a palavra de Deus entra dentro da nossa casa, ela traz clareza e ela traz direção. Ela vai mostrar o caminho certo que você tem que trilhar. Por isso, nessa manhã, eu queria que você fechasse os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos neste momento. É uma manhã que o Espírito Santo, Ele está trabalhando dentro da casa. Quem sabe você tem gastado tempo olhando para fora, dizendo: Deus, por que tudo isso está acontecendo à minha volta? Eu quero que você imagine esse cenário que você está vivendo hoje. Você diz assim: tantas coisas fora do lugar, tantas coisas desorganizadas, tantas coisas dando errado, tantos levante. Eu preciso encontrar dentro de mim essa dracma que se perdeu. Eu preciso achar dentro de mim aonde foi que parou. Porque dessa maneira, desse jeito que está, não dá para continuar.
O Espírito Santo está trazendo luz dentro de você, está iluminando a casa, está te mostrando, nesse lugar, neste momento, onde você parou, onde você desistiu. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te curar nesta manhã. Quem sabe pessoas que você precisa perdoar, que você diz, mas estão distante. Mas nesse momento o Espírito Santo está dizendo, só abre o teu coração e deixa eu trazer luz, deixa eu curar. Se for preciso, faça uma ligação, ligue e peça, eu preciso te liberar no meu coração, eu preciso te perdoar. Aleluia, Espírito Santo. Que nessa manhã o Senhor traga cura no nosso coração. Senhor, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós sabemos de onde o Senhor nos tirou e sabemos para onde vamos. Por isso, Deus, todas aquilo que tem se perdido dentro do coração do teu filho e da tua filha, as dracmas que têm se perdido, Senhor, nessa manhã eu creio num tempo de restauração. Meu Deus, o Senhor tem uma palavra sobre esta casa, o Senhor tem uma palavra sobre esta família, o Senhor tem uma palavra sobre este homem, sobre esta mulher, meu Deus. Eu não sei o que fez ele parar, o que desmotivou, o que fez ele perder o rumo daquilo que o Senhor tinha, e hoje ele está perdido dentro de casa. Ele está vindo sem força, ele diz, eu vou mesmo porque me convidaram, eu estou sem força, desanimado, frustrado, porque coloquei as expectativas em pessoas, e me frustrei. Mas nessa manhã, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que fez uma promessa sobre a tua vida, está dizendo, eu estou trazendo luz dentro da tua casa, eu estou restaurando aquilo que precisa ser restaurado nesta manhã.